Estamos exibindo uma série especial sobre os vinhos das montanhas de Minas. Série espetacular. Toda quarta aqui no Balanço Geral e você tem acompanhado. Hoje vamos conhecer o trabalho de empresas que são responsáveis, gente, pelo plantio das mudas. Olha que imagem maravilhosa. É um processo que pode levar até um ano, né? Até a colheita, de fato. E essas empresas também desenvolvem pesquisas e tecnologias para garantir que os nossos vinhos, os vinhos mineiros, tenham cada vez mais qualidade. Balança! Vinhos das Montanhas de Minas. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. Em Caldas, no sul de Minas, o vinho nasce antes do primeiro gole. Brota da terra ainda em forma de muda, num silêncio que já carrega ciência. Os primeiros passos dessa jornada são conduzidos por tecnologia, pesquisa e mãos pacientes. Aqui, na verdade, ao fundo é um matrizeiro de porta-enxerto. O Grupo Vitácia hoje ele conta com 100 hectares de estrutura, contando com matrizeiro, viveiro, com vinhedos comerciais. E aqui é um dos nossos matrizeiros do porta-enxerto Paulsen. Dá para dizer que é aqui que a uva começa, né? Exatamente. Antes da beleza na taça e de todos os aromas que trazem complexidade a essa experiência, vem essa etapa aqui, ó, o plantar. Daqui de Caldas vem a maior parte das mudas que se transformam nas videiras imponentes que se alastram pelas montanhas. Precisão que faz sentir que o futuro dos vinhos de Minas realmente está só começando. Quando chega a hora, o que parece um amontoado de galhos guarda, na verdade, um tesouro genético. No galpão da Vitácia, mãos femininas e olhos atentos escolhem, cortam, fundem duas espécies em uma só. Um processo pensado para resistência e excelência. Daqui saem cerca de 1,5 milhão de mudas por ano, destinadas a vinícolas de Minas e de todo o Brasil. Antes de viajar, cada uma passa por câmara quente, resina, câmara fria e muito planejamento. Retiramos os ramos para a elaboração de estacas, né, para podermos fazer a elaboração aí das mudas de videiras enxertadas. A enxertia nada mais é do que uma espécie sobreposta à outra, uma resistente responsável pela raiz e uma de valor comercial responsável pela frutificação aí, pelos frutos. Para produzir uma muda é necessário um ano inteiro. Então nós fazemos todo o processo de enxertia baseada na demanda do cliente. Ele deve entrar em contato com um ano de antecedência, né, sinalizar qual é a sua necessidade em campo, qual variedade ele precisa, em qual porta-enxerto. Nós fazemos a enxertia em cima dessa necessidade, né? E aí só um ano depois que ele consegue vir até nós e retirar as suas mudas. Além da antecedência, há ainda uma outra exigência sem a qual a segurança na hora de tomar aquela tacinha simplesmente não existe: o registro no Ministério da Agricultura. O registro no Ministério da Agricultura, ele vai garantir ao consumidor que aquela produção ela foi controlada. Então, desde a colheita da uva até a fase de engarrafamento, de expedição, como que aquilo foi feito. Nós chamamos isso de boas práticas de fabricação. Então, é importante que a gente utilize uniformes, né, que o nosso ambiente esteja limpo, e esse registro ele vai trazer a confiabilidade desse produto para o consumidor. O registro tem validade de 10 anos, mas as inspeções são frequentes. O Ministério da Agricultura ele leva muito em consideração o autocontrole. Então, a agroindústria ela precisa ter seus próprios padrões de qualidade. Porém, o Ministério da Agricultura, de tempos em tempos, ele faz uma auditoria para garantir que esses padrões eles estão sendo verificados todos os dias, monitorados, né? E garantir que ele esteja seguindo a legislação brasileira.
No campo que se vê é quase sem fim. Hectares e mais hectares de um futuro engatilhado. É nas entrelinhas desse processo que brilha uma das figuras mais respeitadas da enologia mineira. Isabela Peregrino, enóloga premiada, assina o vinho brasileiro com a maior pontuação da história em um concurso internacional. De manhã cedo, assim que saiu, eu olhei o resultado e eu já saí pulando em casa, chorando, e mandei para os proprietários, né? E eu falei com ele, mandei para ele assim, bom dia! E aí depois, quando ele me ligou, ele falou que ele e o pai dele, enquanto eles conversavam, os dois choravam tanto que um não conseguia conversar com o outro. Então foi assim, foi muito bacana. Formada em farmácia, apaixonada pela ciência dos sabores, Isabela trocou o laboratório clínico pelo sensorial. Hoje presta consultoria a diversas vinícolas e acompanha de perto cada passo do processo. Entre barricas de carvalho francês e taças estratégicas, Isabela lê o tempo com o paladar. No caso de vinho tinto, a gente costuma deixar em torno de entre 12 e 16 meses. Quando é vinho branco, geralmente são passagens mais curtas, de 6 a 7 meses. E sempre um ponto que eu gosto muito de focar nos vinhos que passam em barrica é que a barrica não sobressaia em relação ao vinho. Não é interessante que a gente sinta só o gosto da madeira. Então ela tem que integrar, tem que casar, mas sem sobressair, sem que ela seja o principal. E na boca, como tá? Tá muito bom, tá evoluindo muito bem. Já começa assim a aparecer alguma coisa da madeira, alguma coisa do tostado dele bem levinho. Ainda está precisando amaciar mais um pouco, então ele vai continuar aqui mais um tempo. Quanto tempo você acha que para chegar no ponto? Acho que vai aí mais uns 6 meses. Mas só as degustações que vamos dizer. Com um rótulo próprio assinado por ela, Isabela celebra uma trajetória de 21 anos. Virou símbolo de excelência num setor ainda masculino. Eu fico feliz de servir como referência para outras mulheres, outras meninas que estão entrando na área, né, e que querem seguir a área da produção, porque essa sim é muito, muito masculina, né? Tem bastante homem na área. Se os vinhos de inverno são uma revolução, foi porque encontraram terreno fértil em conhecimento. A Epamig, fundada em 1936, é uma das empresas por trás da vitivinicultura mineira. Além de trabalhar com as uvas americanas, que são as uvas mais cultivadas aqui na região, a gente trabalhou no desenvolvimento da técnica da dupla poda, né, que é a produção que permite a gente colher a uva no período de inverno, que é nessa época do ano que a gente não tem chuva. E a partir disso permitiu a produção, né, das uvas finas e a elaboração dos vinhos finos. Na unidade de Caldas, pesquisadores estudam do solo à taça. Testam uvas resistentes, novas conduções e até o uso de madeiras brasileiras no envelhecimento dos vinhos. A gente tem teste de cultivares para suco, a gente tem teste de sistema de condução para cultivares para espumantes. A gente tem uma outra unidade nossa a 7 quilômetros daqui, que ali também a gente está testando outras variedades para a produção de espumante, porta-enxerto para a produção de suco. Hoje são 26 vinícolas mineiras que têm seus vinhos processados aqui. A Epamig é ponte entre o produtor e a ciência, entre o que se planta e o que se sente na taça. E olha, eles também produzem vinho próprio. Aqui nesse espaço é a nossa vinícola comercial, que a gente diz, apesar dela ser nomeada como uma vinícola experimental, a gente também faz os vinhos aqui comerciais, né? Com o avanço de fraudes em rótulos que se dizem de inverno, nasceu uma associação para garantir origem e identidade ao vinho mineiro. Pessoas comprando uvas em outros polos, trazendo para Minas, São Paulo, colocando como se fosse vinho de inverno, quando na verdade não era. Então fez-se necessário criar uma associação que certificasse esses produtores e esses vinhos, protegesse a marca Vinhos de Inverno, para garantir legitimidade do produto ao consumidor final. Carlos, um dos donos de uma vinícola tradicional na região, é produtor e fiscal. Quando a pessoa pega um vinho que tem um selo Namprovin, entendeu? Com QR Code, aqui está falando que esse vinho foi fiscalizado a uva na planta, porque vem o fiscal fiscalizar a uva na planta, depois vem o fiscal fiscalizar o vinho no tanque,
Depois o fiscal volta novamente para pegar a amostra do vinho para a degustação final. Se esse vinho passar por um júri de 12 enólogos ou sommeliers, no caso, esse vinho vai para uma análise final e aprovado, ele ganha o selo de vinho de inverno. Do broto à garrafa, o vinho mineiro revela mais do que técnica. Revela vocações. Mãos femininas, invenção brasileira, pesquisa pública. Gente que estuda a uva como quem escreve uma carta de amor ao futuro. Em cada taça, um retrato sensorial do que Minas tem de mais valioso. A trajetória do vinho em Minas ela é muito bonita. Ela é muito rica aqui em Caldas, Andradas, é riquíssima. Temos muito para crescer e sempre não podemos deixar de olhar para essa história maravilhosa que o estado tem,